Olá, estamos de volta, irmão e irmã. Vamos agora nos atentar às Sagradas Escrituras. Já convido você a pegar a sua Sagrada Escritura no livro de São Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. E eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que traiu o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste tempo de Quaresma, neste tempo de Semana Santa, essa Semana Santa que nós vivemos a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de hoje vai falar a respeito de Judas Iscariotes. E quem era este homem? Filho de Simão Iscariotes, de uma aldeia chamada Cariote, perto do Hebrom, segundo os exegetas, mas também existe uma outra versão no sentido greco-aramaica, grego-aramaica, que diz que o significado de Iscariotes é aquele que haveria de entregá-lo. Então nós temos algo controverso. Então o próprio nome Judas Iscariotes é algo controverso, e toda a sua ação também nos causa muita intriga, porque Judas Iscariotes, ele foi um dos escolhidos de Jesus Cristo. Ele viveu a escola dos 12 apóstolos. Ele caminhou, contemplou os milagres, os sinais, os portentos de Jesus. Ele tocou em muitas realidades que muitos sucessores não tiveram esta graça. Mas assim Jesus permitiu ele no seu meio. Assim quis Deus Judas Iscariotes no seu plano de salvação para a humanidade. Isso é muito interessante, que mediante as coisas ruins, ao mal, aos males que acontecem, Deus tira algo bom. E o que Deus tirou dessa coisa ruim que Judas fez, que foi a traição? Ele tirou a salvação, porque a traição fez-se necessária para que ele pudesse ir ao Calvário e ao terceiro dia ressuscitasse. Então Judas foi também dentro de um plano do nosso Senhor, infelizmente numa situação ruim, numa situação de traição, o que leva também a nós tomarmos os cuidados necessários
para com a vida que nós possamos estar levando uma vida de traição com o nosso Senhor Jesus. E Ele vai ser muito severo, dizendo: ai daquele que me trair. Ou seja, está dando uma repreensão, está repreendendo: ai daquele que me trair, ai daquele que o Filho do Homem for entregue. Era melhor nem ter nascido. Então Ele joga palavras duras diante de Judas Iscariote, diante da mesa, do banquete, da ceia, da Páscoa que eles estavam para celebrar. Então cabe a nós, no dia de hoje, fazermos uma profunda reflexão em nossa vida. Como está a minha vida perante ao nosso Senhor Jesus Cristo? Como eu vivi essa quaresma, como eu estou vivendo a Semana Santa e como eu hei de viver os dias posteriores, o tempo que Deus me der aqui na terra. É essa chamada de atenção que nós temos que ter, porque nós acabamos de ler que Judas, ele viveu junto com os discípulos. Você viu na segunda-feira a Tati falando sobre o Evangelho de João, onde ela falava de Maria e de Judas. O Evangelho de João é o único que fala a respeito do nome Maria, que era uma irmã de Lázaro, e a Tati foi muito feliz em tudo aquilo que ela nos passou. O nosso irmão Delto ontem também fazendo um comparativo entre Judas e a negação de Pedro e Pedro. Então nós vamos ver que Jesus, ele traz na escola dos apóstolos, não traz os perfeitos, ele traz os imperfeitos. Porém nos mostra também que se você não se converter, ai daquele que me trair, é melhor não ter nascido. Ou seja, também não vai ter parte no reino dos céus. Então é muito importante tomarmos desde já, tomarmos o nosso batismo, tomarmos novamente aquilo que Deus nos concedeu de forma verdadeira, de forma autêntica, de forma límpida, e começarmos a buscar a face de Deus de todas as formas. Porque Judas começou a sua traição no planejamento. Nós vamos, nas Sagradas Escrituras, ela vai revelar para nós que ele foi ter com os sumos sacerdotes e fizeram um combinado de 30 moedas, e depois ele ficava procurando formas de como fazer, de como executar. Ou seja, o primeiro pecado de Judas foi o planejamento que ele havia, já havia um planejamento, uma construção. Então aí já começou a brotar o primeiro pecado de Judas. E o segundo pecado de Judas nós vamos ver o beijo, a traição, a execução. Tanto é que Jesus diante de Judas fala: é com um beijo que traz o Filho do Homem. Então Judas, ele vai ser para nós um aprendizado também. Eu e você temos que olhar para Judas e ver um aprendizado, aprendermos também, porque temos visto nesses nossos tempos muitas pessoas caminhando do lado de Jesus, muitas pessoas realizando sinais, milagres, prodígios, tudo que a gente possa imaginar. Só que a pessoa é tomada pelo diabo, como meu irmão falou ontem. Por quê? Porque estão vendendo Jesus por 30 moedas de prata, vão fazer shows, vão fazer pregações e vendem Jesus por 30 moedas de prata. Você está me entendendo? Você tem certeza que você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Estão pregando o Evangelho por troca de dinheiro e estão adulterando o Evangelho, estão traindo Jesus. Estão ganhando dinheiro em cima do Evangelho. Não, nós temos que viver no Evangelho e não viver do Evangelho. Nós temos que começarmos a evangelizar debaixo de pontes, vielas, aonde Deus mandar, nos hospitais, nas favelas, nas bocas de fumo,
Nos locais que Deus nos mandar, é onde nós temos que ir, sem resignação, sem restrição, sem acepção. Eu não vou na casa de fulano, de cicrano, porque tem dinheiro. Eu vou pela alma desse irmão, dessa irmã, o que ela está passando, o que ele está passando. Nós temos visto muitas pessoas com essa doença do século aí, depressão, e não tem idade, não tem classe social. Falo isso porque nós, peregrinos, já andamos em diversas realidades. Temos visto pessoas nas ruas com diferentes histórias. Irmãos que, desde que é expulso de sua casa ou desde que se torna um idoso e é jogado na rua, nós temos visto inúmeros. Se eu for contar aqui, meu irmão, minha irmã, são histórias de chorar. E cadê os profetas e cadê os irmãos que diz que faz e acontece na rua? Não vai porque não tem aplauso, não vai porque não tem plateia. Então, meu irmão, que evangelho é esse que nós estamos vivendo? O evangelho está no pobre, o evangelho está naquele mais necessitado, como Madre Teresa dizia, né? Fazer dos excluídos os nossos escolhidos. Assim, Delton vive falando a respeito disso. E é isso que nós temos que viver. Fazer dos escolhidos os nossos escolhidos e viver o evangelho na sua autenticidade. Onde Jesus está com frio, nós temos que ir lá cobrir. Onde Jesus estiver doente, nós temos que ir lá ser fazermos um alento àquela pessoa, orarmos para aquela pessoa. Onde Jesus está preso, ir visitar. Onde Jesus nos visita, acolher em nossa casa. Esse é o Evangelho. Este é o Evangelho. Agora não é ficar dentro do seu castelo e fazendo com que entre dinheiro. Não é dessa forma. E nós temos visto isso. Infelizmente, muitas pessoas vendendo o Evangelho, dando uma de Judas. Porque aquela mulher, como a minha irmã Tati falou, aquela mulher, quando ela foi ter com Jesus, ela foi com um vaso de alabastro puro e ela jogou tudo em cima dele. E você vê que muitos, no Evangelho de João vai falar de Judas, mas se você pegar em outros evangelhos vai falar que muitos dos discípulos questionaram a mulher com aquele ato, com aquele gesto. Por quê? Porque queriam dinheiro, segundo eles. E é muitas das vezes isso, meu irmão, minha irmã. Às vezes nós queremos dar o melhor para Deus, mas isso custa caro. Não, o melhor para Deus não tem valor. Não se tem valor para o melhor, para as coisas de Deus. Deus tem que ser o bom e do melhor, sim. Temos que ser do bom e do melhor para Deus, entregarmos de forma, principalmente o nosso coração, de forma despojada, de uma forma inteira para Deus, para que não deixemos que o inimigo de nossas almas venha nos roubar, porque é isso que ele quer. Ele quer se apoderar de cada um de nós e fazermos a vontade dele. E nós temos que andar contramão das realidades de que o inimigo quer na nossa vida. Nós temos que andar contramão. Nos nossos tempos atuais, nós temos que ser lutadores, guerreiros, porque são diversos ataques em diversas realidades. Você liga uma televisão, é um ataque. Você vai ver uma série, é um ataque. Você vai ver um filme, é um ataque contra a nossa fé, contra a moral, contra tantas coisas. Então é uma verdadeira batalha, uma verdadeira guerra. Que muitas das vezes, muitos irmãos e irmãs estão com esses equipamentos, aparelhos, engolindo todo esse vômito que é jogado, despejado na nossa frente, na nossa vida. E sem perceber, a gente acaba também traindo, porque a gente deixa essa erva daninha entrar na nossa vida. E entrando essa erva daninha, a gente acha isso uma coisa normal, uma coisa que não tem nada a ver, quando na verdade tem muito efeito. Tem muito efeito, sim. Uma pessoa que está traindo a sua esposa na televisão,
você está levando isso também para dentro da sua casa. Então, de certa forma, você também está dando ibope para uma traição. Então, nós temos que olhar de uma realidade ampla, porque as coisas vêm de forma sorrateira na nossa vida, e quando vai ver, já estamos tomados. Então nós temos que tomar essa atenção. Você que é de caminhada, de igreja, não queira aplausos, não queira fazer, eu quero fazer shows, eu quero ser ministro de música para... Não queira ser ministro de música para cantar para Deus, para ser de Deus, e não para ter plateia, e não para não vender, não para ficar vendendo de forma que eu não vou nem falar aqui as palavras que vêm na minha mente, porque são coisas muito tristes. Fica mesmo roubando os irmãos. Então não é para isso. Não é para isso. O ministério que Deus dá é para você ser usado para o povo de Deus, para a igreja de Deus. Se você é um pregador da palavra, Deus está te dando esse ministério, é para você anunciar a palavra. Marcos 16:15, ide pelo mundo e pregar o evangelho. É para você exercer esse evangelho, até porque todo batizado é chamado a viver isso, porque é chamado a ser sacerdote, profeta e rei. Então é chamado a anunciar o evangelho nas suas máximas, nas suas multiformas carismas, vamos botar assim, multiformes carismas, diversos carismas nós temos na igreja, graças a Deus. Então Deus te chama também a anunciar a palavra do seu jeitinho, sua forma de ser. Se você é douto, se você tem um conhecimento, você é chamado a ensinar, a estar dando todo esse conhecimento. Se você não tem, se você mal sabe ler, mal sabe escrever, você também é chamado a anunciar do seu jeitinho de ser. As mais belas pregações que eu já vi na minha vida foram de pessoas que não tinham conhecimento nenhum, assim, mal sabiam ler e escrever, e foram as pregações mais bonitas que eu já vi até hoje. Também já vi muitas pregações por exemplo, aqui eu posso citar o Padre Paulo Ricardo, gosto muito dele, aprendo muito com ele. Ele é para mim, um dos maiores sacerdotes aí no Brasil, que ensina, que dá a doutrina na sua forma verdadeira. Monsenhor Jonas Abib também, nossa, Padre Roberto Lettieri. Então, ou seja, são verdadeiras pessoas que estão comprometidas com o Evangelho de Jesus Cristo. Então nós temos que pegar esses bons exemplos, irmão que é chamado a anunciar, e esse irmão que está do teu lado aí, abrace ele, vá com ele, junta-se a ele, vai embora, vai evangelizando junto com ele também, mas na sua forma verdadeira, sem estar adulterando, um ajudando o outro. Nós aqui, peregrinos do amor, já caminhamos, já tem bastante tempo que nós estamos na luta aqui, guerreando para lá e para cá, e não pensa que sempre foi fácil, não é fácil, é luta diária, é batalha constante. Hora que você vai, acha que está indo bem, e vem uma batalha, e vem outra batalha. Essa assim é na nossa vida, meu irmão, e sempre estamos tendo que lutar. Então você também é chamado a isso, mas na sua forma, deixando com que a traição entre no nosso coração, deixando com que aquele diabo que tomou conta de Judas entre em nós. Também nós temos que lutar contra isso. Mas em tudo, mesmo Judas fazendo parte da escola de 12 apóstolos, depois que ele suicida, depois que ele morre, interessante que lá em Atos dos Apóstolos vai nos colocar que eles colocam 2 pessoas para ocupar o lugar de Judas. Na verdade, naquele momento eram 11. Então eles colocam à sorte 2 pessoas, José Barsabás e Matias. Ele coloca os 2 e a sorte cai para Matias. Interessante que nós não sabemos muita coisa de Matias, mas algo que a palavra diz, que ele sempre acompanhou os discípulos, ele sempre estava junto e ele sempre foi fiel.
Olha que interessante. Então que nós sejamos esse discípulo como Matias. Matias é como se fosse a cura do coração de Judas, porque aonde brotou a infidelidade, em Matias, ocupando o posto de Judas, torna-se a fidelidade. Também aonde aconteceu, onde Judas queria o perfume, com a entrega, com o despojamento de Maria, com a fidelidade de Maria perante a Jesus, brotou-se um verdadeiro amor, uma verdadeira alegria, uma verdadeira fidelidade. Então, onde há infidelidade, também há fidelidade. Vai caminhar no nosso meio pessoas que vão trair, pessoas que não vão estar com o coração totalmente voltado a Jesus. Mas essas pessoas faz-se necessário do nosso lado. O Evangelho é um grande exemplo disso. Temos que ter a misericórdia do Senhor. Nós não somos juízes. É Deus agindo de alguma forma para a nossa santidade. Tenhamos sempre isso no nosso coração, na nossa mente. Que Deus traz pessoas assim para o nosso lado também, para a nossa santidade, para mim e a sua santidade. Então que você possa pedir a Deus sempre o discernimento, peça ao Espírito Santo para te conduzir, para te guiar em todos os momentos, no momento que você se sentir quando você estiver neste caminho, você poder olhar e falar, não, faz-se necessário, seja feita sempre a vontade do Senhor em minha vida. Que nós busquemos sempre a fidelidade de Matias, que nós possamos buscar a fidelidade de Maria e também a fidelidade de Pedro, porque Pedro, mesmo negando Jesus já falava a ele, Pedro, uma vez convertido, confirma teus irmãos. E assim Pedro fez. Após a ressurreição do Mestre, Pedro toma os discípulos e começa a evangelização. Assim, meu irmão e minha irmã, você é chamado nessa cidade que você mora aí, a ser um peregrino do amor, a peregrinar este amor de Jesus aos corações de tantos irmãos que sofrem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.